deu start aqui na gravação de hoje, né? Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí de instalações elétricas prediais. Deixa eu já começar a compartilhar aqui a tela. Eu só abrir a pasta de vocês. Eu já deixo ela pronta aqui para a gente fazer o dossiê. Beleza, já tá a nossa pastinha aqui. À medida que eu vou acrescentando aqui mais elementos, eu vou colocando na nossa pasta aqui. Então, pessoal, deixa eu já aqui na pasta aqui de videoaula. Outra coisa, eu não lembro se eu falei, se eu mostrei para vocês, ó, algumas, porque esse daqui, se não me falha a memória, nas UCs anteriores, vocês viam as aulas gravadas na biblioteca, se não me falha a memória. E agora a gente tem, né, essa aba aqui, videoaula, que aí ficam as videoaulas gravadas, né? E tem essa biblioteca com algum material extra aqui, por exemplo, tem esses vídeos aqui, ó. Aí conheça mais sobre o relé de impulso, instalação de uma campainha passo a passo, configurando um programador horário. A gente tem aqui a tabela de dimensionamento de condutores. Eu vou mostrar uma, ela até está aqui, ó, que a gente utiliza. Esse é um exemplo, né, de uma das marcas. Essa aqui da Prysmian, se eu não me engano, é a mais cara do mercado. Então, dependendo do tipo de condutor que você utiliza, seja um fio, seja um cabo, é mais fácil, né, você usar o prontuário técnico, né, isso daqui, ó. É mais fácil você usar esse prontuário técnico, porque se você for utilizar a NR10, né, acho que eu até comentei já com vocês, NR10 não, a NBR 5410, porque a NBR 5410, muitas dessas tabelas aqui, elas estão defasadas. Na época que a NBR, a primeira versão da NBR 5410 que teve, ela, por exemplo, a dopagem. O que que é a dopagem? É a pureza do condutor. O de alumínio com alma de aço, que são para rede de distribuição, né? O de cobre. Então, essa pureza, essa dopagem do material, né? Do cobre, do alumínio e qualquer outro, né? Geralmente o pessoal utiliza cobre para instalações internas e alumínio para instalações externas, né? E aí, geralmente, essa dopagem naquela época era diferente. Hoje em dia, né, a gente tem vários fabricantes aqui no Brasil e eles refinaram a técnica, né, de trançagem de cabo, a técnica de. Depois eu vou mostrar para vocês, tem um vídeo aqui do Discovery mostrando uma fábrica, como que eles produzem um condutor elétrico. Não sei se vocês já viram. E é interessante que eles pegam o lingote lá de alumínio, por exemplo, ou de cobre, e eles vão esticando ele, colocando em uma máquina que tem várias polias, e pega esse lingote e estica ele. Aí, quando estica, ele chega a uma milimetragem, a ideal, né, de cada fio, por exemplo, eles pegam os fios individuais e depois entrançam ele. Por exemplo, o para a rede de distribuição, ele tem 7 fios. Por exemplo, aí tem o CAA, né, o alumínio com alma de aço, que ele tem um de aço no centro e 6 fios de alumínio em volta. Daí tem, né, os de menor bitola, que aí tem 20 fios de cobre e por aí vai, né? Tem as proporções aí. Então, esses prontuários técnicos, eles têm uma informação melhor da capacidade de corrente do que o da própria NBR. Na real, a gente só usa a NBR mesmo em aula, para construção mesmo, até os programas, o Proelétrica, por exemplo, né, um programa bastante utilizado, o AutoQ Illumine, né, na elaboração de projetos, eles pegam, aí tem, geralmente, eu trabalhei com um que eles tinham
é um hard lock, né? Uma chave que a gente colocava lá, por exemplo, como era escritório, né, de projeto, a gente colocava lá num servidor, no USB, e aí a licença ia para todos os computadores que estavam na rede, né? A gente comprava, sei lá, a quantidade de computadores que tinha, né, de cadista, sei lá, tivesse 20 cadistas, essa senha, esse hard lock servia para todos lá. E daí, periodicamente, quando as normas se atualizavam, né, no Brasil inteiro, eles faziam atualização e ia para o datasheet lá do hard lock. Por exemplo, esse prontuário técnico de todo e qualquer condutor que é comercializado no Brasil. Do mais caro, igual esse daqui, até os mais baratos, um Corfil, por exemplo. Então, é muito mais vantagem você utilizar do fabricante, que o fabricante ele está sempre o quê? Está sempre se atualizando, ele está melhorando as técnicas de extrair, por exemplo, lá da bauxita, lá né, o cobre, por exemplo, né? Fazer a dopagem do material de forma correta, porque ele, né, demonstra a verdade melhor do que a NBR, que foi, né, foi feita há muitos anos e geralmente essa atualização, o I3E tem que fazer essa atualização para ele, né? Ele faz primeiro a atualização para depois os países que compram, né, o original lá em inglês, comprarem a nova versão da atualização e poder aplicar e jogar na NBR, que no nosso caso é a 5410, né? Então, geralmente, o prontuário técnico dos fabricantes aí, ele é mais utilizado. Então, ó, não, aqui, ó, na biblioteca, ó, tem sempre para vocês tirarem dúvidas aqui, ó, símbolos gráficos aqui, ó, da NBS 5444, que eu acho que eu até já mostrei ela para vocês aqui. Então, eu resolvi, já que é uma matéria de instalação, né, predial, faz sentido você já saber quais que são, né, os sinais, os signos de um projeto elétrico, porque instalar é o quê? É você interpretar aquele diagrama, aquele desenho e transportar, né, entender aquele desenho e transportar isso para o mundo real, ou seja, fazendo a instalação elétrica. E por isso eu acho até bom essa matéria ela ter, ó, essa é uma das matérias que tem mais web aulas aí, ó, mais encontros presenciais. A gente tem cerca de 9 aí, porque eu prefiro gastar tempo vocês entendendo a simbologia do projeto, para quando a gente chegar em projeto, a gente conseguir fazer ele propriamente dito. Então, na aba biblioteca aqui, se eu não me engano, acho que eu não falei. Tem esses materiais aqui, esses vídeos, aqui é o link para o vídeo, né? Que aí fala, se eu não me engano, acho que é um link para o YouTube. Aí vocês vão lá e assistam esse item extra aí, né? Agora, voltando para a nossa aba de vídeo aula aqui, ó, eu coloquei faz pouco tempo aqui, ó. Tá vendo aqui a aula 3, que foi a nossa última aqui, ó, tem essa pasta aqui, material complementar. Daí, o que que eu pedi para a monitora colocar aqui, ó? Colocar o esquema, porque na aula anterior, se eu não me engano, acho que foi o Leomar ele estava presente. Aí a gente discutiu, né, sobre esse esquema novo aí lá da boia. Então, o arquivo DWG que eu usei, deixa eu pegar ele aqui. Da aula anterior, né, o desenho que eu fiz e toda a explicação aqui, eu sei que tinha faltado, não foi, Leomar, a parte do material, né, do material e a parte de análise de preliminar de risco. Então, eu coloquei ela no formato DWG, né, para vocês conseguir ir até lá no laboratório, né, fazer a manipulação, mudar o desenho, né. Esse daqui é o que eu chamo de respostas esperadas. E daí eu aproveitei para deixar uma legenda aqui, ó, um exemplo de legenda que vai no projeto,
para vocês já irem conhecendo, né, as nomenclaturas aqui. E um exemplo de diagrama unifilar, né, que foi aquele projeto que eu peguei como exemplo do posto de combustível e serviços. Um diagrama unifilar, né, mostrando todo o percurso, desde lá da rede de baixa tensão até chegar nos quadros terminais de distribuição. E esse projeto, esse diagrama unifilar, ele seria o diagrama unifilar ideal. Por quê? Porque eu tenho, né, por exemplo, vamos pegar a parte da loja lá, né, esse consumidor. Ele é trifásico, categoria T1, ele já está em conformidade com a nomenclatura da norma técnica, né? Tem o disjuntor trifásico aqui de 40, que é relacionado ao T1, né, categoria T1. Tem o quadro terminal da loja. Geralmente a gente coloca o diagrama aqui, o quadro, né, quantos elementos, ou seja, espaços que ele tem para a gente colocar disjuntores, né? E cada espaço cabe o quê? Cabe um disjuntor trifásico, ou monofásico, desculpa. E para cada fase ele vai ocupar mais um espaço, ou seja, o trifásico ele ocupa três espaços, o bifásico dois, né? E o monofásico um. E se tiver um DR, né? Um tetrapolar, aí ele já vai ocupar quatro espaços. A gente tem que pensar nisso. Aí, um projeto ideal, né? Quando eu estou falando ideal, seja ele predial, seja ele industrial, comercial, o diagrama ele precisa o quê? Ter o nome, obviamente, a carga, né, que foi alocada para todos os circuitos, a fase, principalmente se ele for monofásico, né, cada um dos circuitos geralmente né, com exceção de alguns que é trifásico ou bifásico, né, tem que ter a fase que está ligada a ele, para a gente fazer o que o pessoal chama de. E pasmem, viu? Muitos alunos lá da engenharia elétrica não sabem esse critério, que chama de equilíbrio de cargas, né? Você só fazer o desenho do quadro de distribuição lá, colocar os barramentos, tudo separadinho, bonitinho, tipo ABC, ABC, ok. Posicionalmente ele tá ok, tá legal. Mas às vezes, né, esse ABC, por exemplo, aqui, ó, AB, né, e a aqui, ó, tá com 2.600 watts alocado aqui, né? É um circuito, inclusive é uma tomada de uso específico, né? É um TUI. Esse daqui de iluminação é um TUG, né, de uso geral, e outros aqui tem mais de uso específico aqui, a não ser esses do departamento aqui, ó, são tomadas gerais ali para um refrigerador, né? Então, a não ser esse daqui, que é uma união de várias potências aqui, que é esse circuito. Então, o ideal é você equilibrar, é você ter nas fases A, nas fases B e na fase C, a quantidade mais próxima possível de potência. Porque o Eu, disjuntor. Sim, pois não, Leomar, pode falar. eu gosto de fazer isso aí, quando a rede é bifásica, trifásica, que tem um exemplo, dois chuveiros aí você soma as cargas, põe um chuveiro numa fase, um chuveiro noutra fase, para atualizar as cargas, para tentar deixar mais próximo possível, igual o senhor falou, para não É, pesar por, as fases. Por quê? Porque o disjuntor trifásico, embora que no desenho, né, para cada risco aqui é uma fase, ele só tem uma alavanca. Então, se tiver uma sobrecarga em qualquer uma das fases, o trifásico, né, ele vai desarmar primeiro aqui, porque dependendo, né, às vezes desarma o que está em sobrecarga. Mas em regra geral, ele vai desarmar porque tem sobrecarga em alguma das fases. Ele tem apenas um comando, né? O relé dele só tem um comando, então ele vai desarmar tudo. Até você descobrir que focinho de porco não é tomada, ou seja, até você fazer a inspeção visual, fazer a inspeção por ensaio para saber quem que está com sobrecarga, vai levar muito tempo. Ainda mais assim, para predial até que nem tanto. Mas se for um cliente industrial que ele não pode parar de jeito nenhum, você está lascado. Vai demorar muito tempo.
Então, assim, um diagrama unifilar ideal, né? Ele tem a carga alocada para todos os circuitos dele aqui, já exposta aqui, ó, 10.790 watts, né? E a carga alocada para cada um dos circuitos aqui, inclusive a fase que está sendo utilizada identificada, a bitola dos condutores e a quantidade de condutores aqui, né? A nossa trinca famosa aqui do circuito monofásico, né? A fase aqui no meio, o trifase, o terra, né? O condutor, a cordoária de terra e o neutro, né? Para fechar o circuito. Então, eu deixei esse exemplo aqui desse projeto aqui, desse diagrama unifilar e é da legenda aqui para você já ir se acostumando, quem ainda não for acostumado aqui. E o gabarito aqui, né, do que a gente corrigiu na aula passada aqui, das ligações aqui. Eu peguei e fui fazendo, a gente foi fazendo ele aqui no DWG, né? E daí eu coloquei também essa opção, ela em PDF, né? Porque às vezes você está em casa, né? Então você consegue ver aqui em PDF. E eu também coloquei o desenho eu tenho um programa que ele extrai aqui, é o JPEG dos desenhos, né? Do programador horário, do relé, das boias, tudo que eu usei como base para elaborar esse desenho aqui, ó. Tudo que foi usado de base. Então tá dentro do vídeo aula, né? Nessa pastinha aqui em cima da aula 3. Se hoje tiver, dependendo da atividade que a gente tem hoje, né? Algo que requeira o material complementar, aí eu vou pedir para a monitora colocar também a pastinha aqui. Eu já estou deixando de propósito aqui, porque você já não perde tempo. Você vê a aula 3, não, análise da atividade 1, SAP 1, instalação do esquema da motobomba, e o material dessa aula já está aqui em cima, então você não vai perder seu tempo, né? Porque, como diria lá o tio Sam, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, a gente já tem que se habituar a fazer as coisas mais rápido aqui, que infelizmente, né, o nosso mercado aí, ele quer que a gente reduza os preços, mas a qualidade sempre a gente vai mantendo lá em cima. E o profissional que ele sempre primar pela qualidade, né, independente aí do quanto ele cobrar, sempre ele vai ser chamado e sempre ele vai ter serviço. Então vamos lá, vamos para a nossa pastinha aqui. Eu já deixei aqui a atividade 2, a pasta da atividade 2. Já até baixei aqui, ó. Então vamos lá em situação de aprendizagem, só para vocês entenderem da onde que eu tirei aqui. Então, o fórum, quem foi que falou que estava com dificuldade aí no fórum? O fórum aí, pessoal, eu não sei, ele é só para você escrever aqui, mandar mensagem. Mas deixa eu ver se ele dá para. Deixa eu fazer uma simulação aqui rápida. Ele é só para você responder essa pergunta aqui, que foi lá da primeira aula. Igual, ó, já o Luiz, o Rafael, o Leomar, o André já responderam aqui, né? Tem alguns fóruns que, além da mensagem, requer você, igual esse que eu falei lá da UC, lá do último módulo, ao C de instalações elétricas do sistema elétrico de potência. E aí tem um fórum lá que ele pede para você fazer uma apresentação sobre uma fonte de energia, tipo uma hidrelétrica, por exemplo. Daí você vai seguir um roteiro e você vai fazer ou ele em Word ou ele em PDF, né? Ou ele em apresentação, né? Daí você consegue enviar aqui, ó, você só, ou seja, consegue escrever aqui e falar a resposta aqui. Esse daqui, material mesmo. Aí o que que eu aconselho? Porque eu sei, às vezes a gente faz um arquivo em Word e escreve, né, as nossas observações e a resolução do exercício. Aconselho você que fez isso, pegue, copiar o que você escreveu e colar aqui no de mensagem e colocar aqui, enviar mensagem ao fórum, que aí vai estar respondido, entendeu? No Esse caso daqui, da SAP 1, professor, que tem 3 folhas para mandar um exemplo,
Eu tô conseguindo mandar só uma. Da SAP 1, da atividade 1. Então, vamos lá. Então, esse daqui vocês entenderam. A do fórum não precisa. Deixa eu colocar aqui, cancelar. Essa daqui está falando? Isso, a SAP 1. Essa de multifilar, unifilar e os materiais de preliminar de risco. E a lista de material, que tem 3 folhas. Entendi. Eu vou ter que simular aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um. É igual eu falei para o senhor, antigamente eu conseguia mandar 2, 3, só que agora eu não estou conseguindo mais, só está conseguindo mandar uma. Só um minutinho, Leomar. Eu vou ter que simular, porque como eu sou docente, eu não. Ó, se eu colocar aqui, ó, atividade 1, por exemplo, né? Só dá para eu corrigir, entendeu? Não dá para eu enviar alguma coisa. Deixa eu só acessar aqui a sala de vocês, aí eu vou fazer a simulação e mostro aqui. Instalações prediais. Deixa eu acessar aqui. Eu mudei aqui de navegador para. Aluno. Beleza. Eu acho que agora eu consigo aqui. Eu entrei aqui agora como um aluno. Então vamos lá, situação de aprendizagem. Atividade 1. Aqui, ó. Olha, Leomar, aí você vê aqui normalmente, não foi? Ó, adicionar envio, né? Isso, Tá aham. vendo que aparece essa caixinha aqui? Sim, Você só, por exemplo, vamos supor que as duas tarefas fossem esse documento aqui da SAP 2 e da planta baixa aqui, antiga, né? Então, você tem que colocar um por vez aqui, ó. Por exemplo, colocou, já carregou, né? Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Você vai colocando uma por uma. Se você tivesse 6 documentos para enviar, né? 6 etapas, você ia colocar 6. Aí só depois que você arrastar, porque tem como você ir até lá onde está no seu computador, onde você salvou, né? Mas aí demora muito tempo. Eu prefiro já abrir o espaço de trabalho aqui e já carregar aqui. Aí só depois que você vem aqui, ó, em salvar mudanças. Entendeu? o senhor foi com o ponteiro do mouse? Na onde que o senhor foi? Aqui, ó, vamos refazer aqui. Deixa eu cancelar aqui. Eu tiro a foto da Então, ó, coisa você entrou aqui, ó, foi por pro exemplo. Você arquivo. vai enviar a atividade 1, por exemplo, né? Aí não aparece essa tela aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, Sim, adicionar envio. E aí, tá vendo que apareceu essa caixa aqui? E aí forma uma pasta. Aí você vem, sim. por exemplo, é 2 tarefas, né? Você vem, puxa a primeira tarefa e ele já carrega. Puxa a segunda tarefa, você vai puxando uma por vez, ó. Aí tá vendo que forma uma setinha aqui, ó. Aí depois você vem Caso aqui, ó, tem salvar computador, aí o senhor mudanças, precisou, né? que aí ela já vai direto para mim, entendeu? É porque no caso aí, no computador do senhor, o senhor minimizou, aí o senhor rasta, entendi. Entendeu? Aí É só porque assim, é tipo canseira. celular. Tem como você, por exemplo, ó, se você aperta, se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, não, aqui é para criar pasta. Ó, aqui é para você carregar. Só que aí você pode fazer do mesmo jeito que eu fiz, né? Eu fiz arrastando, né? Aí eu vou escolher um local onde está o. Vamos supor que, ó, esses, sei lá, livros aqui de engenharia elétrica, né? Ó, o trem não está aparecendo.
Ah, tá certo. Aí você tem que pôr todos os arquivos. Aí você vem, sei lá, análise de circuito. Aí ele vai aqui para a pasta. Mas eu acredito que o mais fácil para você é você já ir aonde você salvou. Por exemplo, eu dividi aqui a tela em dois, né? E você arrastar aqui, terminou de arrastar a quantidade de tarefas, né? Por exemplo, se for duas ou três, na hora que você clicar aqui em salvar mudanças, já vai automaticamente para mim o envio, tá bom? Eu entendi. Aham. No caso, no computador aí, deu certo, beleza. Mas no Uhum. celular é que não quer. Ah, rapaz, no celular é mais canseira mesmo. Eu, sinceramente, nunca tentei. Eu vou até tentar no celular, mas aí é porque você está com dificuldade de baixar, né, para dar o local onde fica no celular, porque geralmente, por exemplo, eu não sei da Apple, mas do Android, por exemplo, ele sempre vai para aquela pasta download, né? Tudo que você cria, né, tudo que você geralmente vai naquela pasta download. Geralmente é assim, pelo menos o meu é. É porque o Android ele é uma versão do Linux, né? Aí ele é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas basicamente é assim, ó. Você, Mas aí você, eu faço pelo computador o- também. eu aconselho você fazer mais pelo computador, que aí você vai ter um aproveitamento melhor, tá? Eu Deixa eu não tinha nem. cancelar aqui, senão eu vou mandar tarefa para eu mesmo. Valeu. Beleza? Que ela aparece assim para vocês. É porque se eu fosse no meu perfil como professor, aí ele não aparece desse mesmo jeito, não. Ó, inclusive já tem já. Ah, não, já corrigi. Vamos lá, agora vamos para. Hoje a gente vai falar da atividade Situação de Aprendizagem 2, SAP 2, né? Já baixei ela aqui. E essa planta baixa eu já também baixei ela aqui. Folha de resposta do desafio, deixa eu ver, modelo. Deixa eu ver se é essa aqui. Modelo de relatório. Ah, não, já baixei então. Então, essa aqui é da tarefa, né? E essas duas é para vocês, a da situação de aprendizagem, né? Para você saber do que se trata. A planta baixa, com certeza, já é um desenho, né, arquitetônico aí. Deve ter algum projeto, vamos dar uma olhada aqui. E aqui é a folha que vocês vão pôr o desafio aí. Então, vamos lá, vamos ver a situação de aprendizagem. Vou fechar isso aqui, eu estava fazendo simulado com os alunos. Então, vamos lá. Eu até abri também já essa planta baixa, que aí a gente já toma pé da situação aqui. Ó, então já tem um projeto elétrico aqui já aplicado, né? Vou dar o zoom aqui. Ó, já tem o circuito 1, já olhando aqui no projeto. O circuito 1 a gente já sabe que é iluminação. Eles estão até usando uma nomenclatura, essa nomenclatura é antiga, mas ela é também padrão, né? O interruptor, geralmente nos projetos novos, eles colocam uma letra S grande. Beleza, ó, então tem, ó, nesse ambiente, provavelmente é uma sala, né? Isso aqui eu tô chutando, viu? Provavelmente é uma sala. Aqui deve ser um banheiro ou algo do tipo. Deve ser um banheiro. Aqui deve ser, sei lá, uma copa e um quarto aqui. Kitnetzinho. Beleza. Vamos ver do que se trata. Ó, e Tânia morava em uma pequena casa antiga onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica, né? Quem nunca, né? Ó, como curto-circuito, lâmpadas que queimavam constantemente, ixi, a casa assombrada. Ela percebia quedas de tensão
quando fala queda de tensão, é diminuição, né? Literalmente o nível de tensão que deveria ter o equipamento, ele está menor, né? Então, essas quedas de tensão é perca de, o que eu posso dizer aqui, um termo mais adequado, é perca de eficiência. A luminária, né, com a iluminação mais fraca do que o que ela deveria, você coloca um equipamento, vamos supor que aqui seria uma copa-cozinha, né, já que isso aqui é um apartamento aí pequeno, né, não, pequena casa, né, aí vamos supor, você coloca aqui um eletrodoméstico aqui, sei lá, um liquidificador, e você vê que ele está assim, funcionando, por exemplo, máquinas elétricas, né, em modo motor, né, motor elétrico, eles funcionam com tensão baixa, ou seja, com queda de tensão. O problema é que se a tensão for gradativamente abaixando, o rotor ele não consegue girar. Ou seja, a, o, a bobina do rotor, a bobina do estator, dependendo da arquitetura, né? Se fosse lá um gaiola de esquilo, geralmente o gaiola de esquilo é quando a gente precisa de tração mecânica. E o de indução, aquele de indução que eles chamam de universal, ele é utilizado porque você aplicando qualquer valor de tensão, você já consegue um giro, um torque. Então, um liquidificador, uma batedeira, todo eletrodoméstico basicamente utiliza a arquitetura do motor universal trifásico ou monofásico, né? Para tensão e corrente alternada. Então, ela percebia uma diminuição no valor da tensão. Se é luminária, então a luminária dava uma diminuída, né, no ponto de luz. É o que ela já está até falando aqui, ó. Pois a luz ficava fraca e forte, oscilando. A senhora vivia com medo e se houvesse um grande incêndio, inclusive afetaria os... Nossa, o português aqui está terrível, queridos. Tinha medo de incêndio, né? Inclusive poderia afetar os vizinhos, né? É o seguinte, deixa eu ver se eu... Acho que eu até usei, eu usei essas imagens numa aula anterior. Gente, foi numa aula que a gente teve aqui. Deixa eu achar aqui. Era naquela lá de desenhos. Se eu não me engano, foi leitura e interpretação de desenho, foi mesmo. Deixa eu até transportar ela aqui para nossa área. É isso mesmo, ó. Eu lembro que a gente utilizou nessa UC essas fotos aqui, ó. Toda instalação residencial, primeiro, dependendo da casa, nem forro ela tem, né? Depois vocês me falam, se eu estiver falando besteira. Então, isso aqui, ó, geralmente numa instalação residencial, quando tá bonito, você vai ver desse jeito. Tem esse aqui é um isolador tipo Roldana. Aí você tem ele de plástico, que acho que é esse modelo aqui. Esse bicho aqui, ó. Ó, tem esse modelo aqui. E daí o que que o pessoal, né, o residencial basicamente faz? Coloca nos caibros aqui, ó, tá vendo? Que o pessoal nem utiliza parafuso, é um pregão, mete o prego aqui, ó, e vai passando nos caibros aí da casa, né? A torta é direito. Me corrige se eu estiver falando errado, né? Não, professor, você tá brisando. Aqui, as emendas é desse jeito aqui, ó. É desse jeito. E é aí que mora o problema. Por exemplo, se dá um curto-circuito, dependendo aqui, ó, essa madeira aqui, ó, pode ocasionar no incêndio, ok? E se for aquele forro
Já viram aquele forro de madeira, aquele bem fraquinho, sem ser o forro de gesso? Já vi muitos kitnets, muitas casas, até casa grande, com esse forro. Hã? Eles chamam de forro paulista. Forro paulista, né? Então, esse... Aí, geralmente, isso quando a instalação tá bonita, é desse jeito, ó. Você coloca, né, esse isolador aqui, rodando aqui de plástico, instala ele aqui, coloca no caibro, beleza. Mas muito é a instalação que, só para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto que eu acompanhei a parte de instalação foi de uma faculdade que, se eu não me engano, até a Universidade Católica comprou ela. É a Camburi. Nunca vou me esquecer. Aí essa primeira unidade que eles estavam abrindo era uma fábrica de sapato. Aí pensa, né? Uma fábrica de sapato agora vai virar, né? O que era a instalação de uma fábrica de sapato agora vai virar uma universidade. Moça, era drywall para tudo quanto é lado, né? As paredes lá de gesso acartonado. Misericórdia, vou até me benzer que quando eu entrei no forro, né, para dar uma olhada lá, para conferir, né, que os eletricistas Super Saiyajin estavam fazendo lá, misericórdia, parecia, não tem aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente era menino pequeno lá em Barbacena, cama de gato, lembra daquela brincadeira? Que você pega você pega um elástico, aí é parte do elástico para cá, e aí você tem que meio que num labirinto. Era um labirinto. Essa instalação aqui, ó, dessa que é quando tá bom, ela tá desse jeito. Aí pensa, em cima do forro, o forro ele não era o gesso como a gente conhece, né? Ele era uma versão do drywall, né? Do gesso acartonado, né? Que aí ele tem a parte de gesso, ela fica na parte visível, né, que a gente está enxergando aqui. E a parte interna, que é onde você deveria colocar o condulete, por exemplo, né, ou os eletrodutos, né, eletrocalha, a parte interna é tipo um papelão, né, tipo um compensado ali, né, eu esqueci o nome E eles dele. colocam lã de vidro também dentro. Tem, Fecha tem. as paredes, eles colocam lã de vidro. Mas nesse caso, pelo menos até a hora quando eu entrei lá, que eles estavam a pleno vapor instalando, não tinha lã de vidro, não. Mas assim, aí pensa, aquela cama de gato, aí imagina um curto-circuito, né? Igual tá aqui, vamos supor, emenda mal feita, igual tá aqui, ó. E tava lá em cima dessa parte interna do gesso acartonado, e ali para pegar fogo é daqui para ali. Aí pensa. Então, a instalação, ela, né, parece frescura, né, parece preciosismo, mas se a gente não prestar atenção nesses pontos, né, como se diz, esse daqui é o que eu estou mostrando, é o ideal? Não, o ideal é você ter um forro, é você ter um condulete, né, quando é a instalação que está no forro ali de sobrepor, você põe um corrugado, né. Então, a função dele é proteger, se caso der algo errado, um curto-circuito, uma fuga de corrente, essa fuga de corrente, ela não ir para a estrutura, ir para uma ferragem, já vi isso acontecer demais. Ou ela vai para a ferragem da edificação. Eu morei numa casa que é quando alguém ia tomar banho, né, um parente ia lá tomar um banho, a gente fornecia duas toalhas. Uma toalha era para ele se enxugar e a outra era para ele fechar a torneira, porque começava a dar choque na torneira. Você tocava na parede, perto da. Aí era uma janelinha que tinha uma grade metálica, né? E o vidro. A parte metálica você já sentia choque. Você sentia choque na parede, né? Você parecia um super choque. Por quê? Porque não tinha aterramento. O pouco que tinha, ele não era feito de forma correta. Não tem eletroduto, não tem condulete. O cabeamento ele é simplesmente jogado em cima do forro. Então, quando ele é jogado em cima do forro, esse condutor ele pode tocar em alguma parte metálica, alguma parte estrutural, né?
estrutural ali e o quê? E propagar essa corrente elétrica para uma janela, para um portal. Vamos supor que a porta seja daquelas gravia, geralmente em casas populares, né, naquelas famosas que o Íris fazia, por exemplo, para baratear, eles colocavam a porta, aquela gravia, aquela metálica, né? É, e aí a corrente elétrica, né, a fuga de corrente, ela vai se propagar, tá lá no forro, mas porque não tem um condulete, ela se propaga, né? O cabo ele perde a função dele, né? Que é de proteção. Eu pirei. Uma vez eu estava olhando no manual a função dessa proteção plástica aqui de um condutor elétrico. Eu achava que a função primária era proteger contra troque acidental, né? É isso que a gente, naturalmente, a gente intui, né? Mas a função primária, sabe o que que é? Refrigeração. Eu pirei. Eu falei, refrigeração? Aí eu comecei a pirar a cabeça. Eu falei, mas o que que tem a ver refrigeração? É o seguinte, né? Você pode ter, por exemplo, qual que é o princípio de funcionamento de uma lâmpada, aquelas a resistência, aquelas antigas, né? O condutor, ele fica lá no invólucro de sódio, né? Que eles têm sódio ou então vácuo, né? Ele tem uma a segunda lei de Ohm, né? Ele tem uma bitola pequena, quanto menor a bitola, maior, né? Menor vai ser a resistência elétrica e maior vai ser a corrente elétrica aqui no condutor. Aí ele fica incandescente, a essa incandescência ela emite o quê? Emite luz visível, né? A parte visível aí, né, do espectro, né? Então, a sobrecarga vai acontecer a mesma coisa. O condutor, ele vai se aquecer a tal ponto que ele vai ficar incandescente, né? E se o condutor tiver nu, ou seja, essa parte aqui desencapada, se ele tiver nu simplesmente vai favorecer ele ficar incandescente mais rápido, porque ele está em contato com o oxigênio, né, com o nitrogênio que está na atmosfera. A menor quantidade, a gente acha, né, que na atmosfera nossa aqui, a gente tem a maior quantidade de oxigênio, mas não é não. Se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui. Se eu não me engano, acho que é 26% a proporção de O2, né, de oxigênio. Se fosse maior do que isso, simplesmente o planeta Terra ele ia ser uma bola de fogo aí, né? Estaria tudo se incendiando, né? O oxigênio puro, quanto mais a proporção que eu tenho no ar aí, em vez de, né, provocar vida, ele vai provocar morte, né? Incêndio. Então ele entra em contato aqui com as poucas moléculas de O2 aqui, só por ele estar livre, ele estar sem essa proteção plástica, tem O2 aqui próximo, aí ele vai se encandecer muito mais rápido. Ao passo que se eu tiver ele protegido, né, ele vai se aquecer, porém esse aquecimento ele vai ser retardado porque ele não está em contato direto com o oxigênio. Onde que eu ia? Eu fui inventar de ler o manual, né? E eu descobri isso. Então, a função primária dessa proteção plástica de um fio, isso aqui é um fio, né? Aquele rígido, um fio ou um cabo, né? É o que? É refrigeração. Eles chamam esse princípio de refrigeração. É evitar que o condutor entre em contato com o oxigênio da atmosfera e ele se encandeça, né? Ou seja, provoque incêndio muito mais rápido do que se ele tivesse nu, né? E o outro problema dele estar nu é porque em contato em qualquer parte da estrutura, né, inclusive com quem dá a manutenção, né, que é o eletricista, ele pode provocar, né, a eletrocução. Então, no final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica da casa e, além disso, sua conta de luz veio com um custo muito alto. Se continuasse nesse ritmo, ela teria que rever seu orçamento com os gastos, né, de remédio e alimentação. Vixe, mas já estava doente já.
Não era só nem alimentação, não. Então, eu vou contar um caos aqui, né? Já que a gente está no Goiás, né? Vou contar um caos. Chegou um primo meu, esse primo meu, ele mora lá na fazenda, né? Ele é autodidata, mas, assim, infelizmente, ele não, né? Ele não tem muito estudo, né? Ele tem mal, agora que ele está terminando o primeiro grau, que ele vai entrar no segundo grau. Dizinha aí já. E daí ele chegou para mim uma vez e falou, Pableira, parada é a seguinte, se eu deixa eu ver, até abrir aqui, ó. Esse daqui é o arquivo. Deixa eu diminuir ele de tamanho. Ele falou assim, Pableiro, eu tive uma ideia. Já que você é o menino das engenharia, você me tira uma dúvida aí. Eu até brinquei para ele. Não, para você, já que você é parente, vai ser de graça. E falou assim, ó a ideia dele. Aí vocês, já que tem gente ao vivo aqui, né? Vê se a ideia dele tem fundamento. Olha só. Lembrando que ele, né, não é um garotinho muito estudado, não. Ele falou assim, Pableiro, eu tive uma ideia sensacional para economizar energia lá em casa. Eu conto aí, Clediovan. Ele falou o seguinte, eu vou mudar a bitola. A bitola por exemplo, lá na NBR 5410, iluminação é 1,5, né, a partir de 1,5, e circuitos de força, né, a partir do tomadas de uso geral, é de 2,5 para cima, né, dependendo da carga, né, da quantidade de equipamentos que está, né, acoplado ali, né, naquele circuito. Ele falou assim, Pableira, se eu comprar uns fios, uns cabos com a bitola menor, por exemplo, eu tenho lá de 2 milímetros, eu colocar um de 1,5 e no chuveiro, em vez, eu tenho lá de 4 milímetros, eu colocar um de 2,5, eu vou economizar energia? Aí eu assim, não, me surpreendeu a pergunta dele, para você ver. E o pior é que na cidade onde ele morava, lá no Tocantins, ele já fez até serviço, entre aspas, né, de eletricista, né? Aí eu falei assim, Clediovan, vamos pensar um pouco, né? Telecursos 2000. Se você diminuir a bitola, não, vou até desenhar aqui. Olha só, ele falou que se ele ia economizar energia. Lembrando lá, lembra que o professor Paulo falou lá da segunda lei de Ohm? Aí você tem um comprimento, né? Geralmente no livro de física, eles colocam a letra L, né? A bitola do cabo é a letra A. Então a fórmula lá, ó, a resistência é igual à característica do material, né? Se ele é cobre, alumínio, o comprimento dividido pela bitola. Aí eu não sei se ele ensina, provavelmente como ele é físico, né? Então ele deve ter ensinado isso aqui para vocês. Quando a gente isola a constante e coloca dos outros lados aqui as variáveis, né? Ó, passou para cá, estava dividindo, passa para cá multiplicando, estava multiplicando, passa para cá dividindo. Quando você faz isso, isso aqui é a constante do material, quer dizer que a característica, por exemplo, do cobre, o cobre tem uma, o alumínio tem uma e assim por diante, né? Aí qual que foi a ideia do meu primo? Diminuir a bitola, que é o A aqui, ó. Diminuir a bitola do cabo. Dizendo na ideia dele, no pensamento dele, ele só queria que eu, engenheiro, validasse, né? Diminuindo a bitola, ele ia economizar mais energia. Eu falei, Clediovan, é o seguinte. Aí eu peguei e montei essa equação e quase pirou, porque ele nunca tinha estudado. Agora que ele está estudando física. Eu falei assim, ó, essas variáveis aqui, ó, quando elas estão multiplicando, elas são inversamente proporcionais. O que é isso? Quando eu diminuo uma variável, que é a bitola, né, que é a grossura do cabo, aí ele entendeu, né? Quando eu diminuo a bitola,
para eu manter a constante, que é a constante do cobre ou do alumínio, dependendo do condutor, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa com essas outras variáveis aqui. O comprimento, ele vai continuar o mesmo, você concorda, né? Porque ele vai puxar o quadro aqui da caixa de distribuição, por exemplo, até aqui a luminária e até o seu interruptor aqui, né? Com retorno e tal, né? Então, a metragem, ela vai ser a mesma, então ela vai continuar constante. O que vai variar mesmo é a bitola, que ele diminuiu, né, a bitola do cabo, e a sua resistência elétrica. Então, quando elas estão juntas aqui, elas são inversamente proporcionais. Se eu diminuir a bitola, a resistência elétrica ela vai aumentar. Ok. Agora vamos lá para a lei das potências elétricas aqui, ó. E para a primeira lei de Ohm. Então, ó, eu aumentei a resistência do cabo. O condutor ideal é um condutor que ele tem uma resistência. Se fosse teórica, né, a resistência dele seria o quê? Tendendo a zero. Lembra que o professor Paulo ele deve ter explicado, né? A tendência a zero, ela nunca vai ser zero, ela vai sempre se aproximar de zero. Então, quanto mais próxima de zero, melhor. Então, você está aumentando a resistência elétrica do cabo. Beleza? Ou seja, se você está aumentando a resistência elétrica do cabo e o condutor ideal é ele ter uma resistência mínima, quer dizer que essa energia, para começar, ela vai ter o quê? Uma maior queda de tensão. O que quer dizer queda de tensão? É porque quando você, por exemplo, você está aqui na caixa de distribuição, para eu transportar energia, né, para ela vir aqui, ó, vir aqui na luminária. Aí desce a fase aqui no interruptor, que é esse daqui. Depois sobe o quê? O retorno, que nada mais é do que a fase que pode ser seccionável. Daí ele volta na lâmpada, né, lá no luminário. Ou seja, você vai ter o neutro e você vai ter o retorno, que é o que? A fase seccionável. Então, esse caminho daqui até ele chega, ele vinha aqui, né, a corrente elétrica vem no interruptor e depois volta na lâmpada, ou seja, esse caminho todo, ele tem um gasto de energia que é chamado, né, ou a variável é chamada de resistência elétrica. Então, o condutor universal, o supercondutor, ele teria uma, né, se eu fosse colocar aqui uma resistência, o melhor condutor do universo, não é nem do Brasil, do universo, seria um condutor de resistência próxima a zero, ou seja, se fosse zero, seria perfeito. A queda de tensão ia ser nula, ou seja, ia ser praticamente zero. Então, ele diminuindo a bitola, ele já ia ter esse problema. Já teria uma maior queda de tensão nesse percurso do que se ele continuasse com o condutor, com a bitola original que ele estava na casa dele. Esse é o primeiro ponto. Agora, aí ele falou, mas tem mais ainda, então vai ter diminuição de tensão até chegar aqui, ou seja, a porcentagem, em vez de ser o permissível lá, que é, se eu não me engano, 5410 fala que é 5%, isso, 5% é o admissível, né? Admissível de queda. Então, em vez de ter os 5%, partindo do pressuposto que ele vai ter essa queda ótima, né? Então, ele teria, em vez de 5%, ele teria uma queda de tensão, uma diminuição de, de 10%, por exemplo, ou pior, de 15% ou 20%. Ou seja, esses efeitos que a Tânia aqui, ó, da situação de aprendizagem está percebendo, eles iam se potencializar, eles iam aumentar mais ainda. Esse é o primeiro ponto. Agora, no tocante a gasto de energia. Sabe que economia de energia que ele ia ter? Nenhuma. Pai, professor, mas você não falou que a queda de energia e a queda de tensão, tensão, viu? Não estou falando de energia. A queda de tensão ia ser maior no condutor, porque o objetivo é o quê? É gerar
né, tensão e corrente elétrica para eu ter potência para iluminar a sala aqui, né, para gerar potência para a luminária. Mas a queda de tensão, parte dessa energia, dessa tensão, vai ser dissipada no caminho aqui no condutor. O efeito Joule vai ser maior. Então, o problema dele diminuir a bitola, o primeiro problema é esse, né? Que ele é praticamente imperceptível, mas ele existe. Então, esses efeitos aqui que a Tânia está percebendo aqui na situação de aprendizagem, no caso desse meu primo aí do Clediovan, ele ia aumentar mais ainda. O segundo ponto é a ideia na cabeça dele, né? Ou seja, pensa, coloca uma pessoa, ele só tem a idade, porém ele não tem um nível de instrução, ele estava ainda no primeiro grau, agora que ele está, né? Ele está entrando no segundo grau, as ideias dele. Toma cuidado, porque tem muitos Zé Pica-Fio, Zé Faísca, que tem as ideias igualzinho. Depois eu encontrei um eletricista que trabalhava há não sei quantos anos. Aí eu fiz essa pergunta clássica para ele, e o infeliz não acredita que ele falou que ia economizar energia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Nossa Senhora das Instalações Elétricas, não deixe ele pegar serviço com ninguém, senão essa pessoa está ferrada. Esse eletricista, você corre dele, você foge dele igual o diabo foge da cruz. Foge dele. Então, o primeiro ponto ia haver uma queda de tensão maior, né? Uma diminuição de potencial elétrico, ela ia iluminar menos, ia gastar mais, né? A diminuição de tensão ia no decorrer do percurso aqui. Agora, no tocante à energia, fazendo um recordar é viver lá de eletricidade, o professor deve ter mostrado essa forma ou algo semelhante, ó. Energia elétrica, aí a concessionária de energia ela cobra em quilowatt-hora, só para você saber. O algoritmo é esse, a energia elétrica é igual a potência, já que é quilowatt-hora, então a potência é cada pacote de 1.000 watts, ou de 1K, né? É igual lá a Saneago, ela não cobra a cada 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico dá 1.000 litros. A cada pacote de 1.000 litros, você paga uma taxa pela utilização desses 1.000 litros, né? E pela limpeza desses 1.000 litros, né? Já no caso da energia, é só pela utilização desse 1 kW. Então, é em quilowatt multiplicado pelo tempo. Aí, diferente lá da física, né? O professor deve ter explicado, que é em horas. Então, você concorda, se ele diminuir a bitola aqui e ele não parar de gastar energia, ou seja, vamos supor que ele, né, fique 5 horas com essa luz ligada aqui toda noite, ele deixa mais ou menos 5 horas, ele continua tomando banho no chuveiro, ele, sei lá, 5 minutos, o filho dele 2 horas, né? Sabe que menino demora demais no chuveiro, né? Existe essa teoria aí. Então, se todos os componentes da casa continuar consumindo energia no mesmo tempo, vocês perceberam que ele só mudou que é a bitola e ela alterou a resistência elétrica. A fórmula da potência aqui, ó, partindo do pressuposto, aí lá mais para frente a gente vai falar de fator de potência, né? Mas por enquanto não vamos falar de fator de potência. A variável que depende dela é o potencial elétrico, né? Que é a DDP, né? A diferença de potencial, que ela vai continuar sendo a mesma aí, né? Por padrão aí é o RMS. Vamos supor, o monofásico nosso aqui é 220 volts. E a corrente elétrica, né? Relacionada à resistência, agora eu estou falando do equipamento, não estou falando da instalação elétrica em si, vai ser a mesma. Então quer dizer que ele não vai economizar energia de jeito nenhum. O único jeito dele economizar energia é ele gastar menos, né? Ou seja, a sua rotina ser de gasto menor do que o que ele era antes. Então, se ele simplesmente tomasse banho mais rápido, se ele deixasse as luzes ligadas, né, por menos tempo, ele já economiza energia.
Então, além dele gastar dinheiro trocando bitola, instalando cabo desnecessariamente, ele causou um problema para a instalação elétrica dele. Toda instalação elétrica, por isso que eu já deixei esse o do esquema 9 aqui, ó. Ó, vamos pegar esse diagrama ideal aqui, ó, desse quadro aqui da loja aqui, ó. Ele tem um teto aqui, ó, de 10.790 watts. Beleza? Então, a potência total dele, se eles utilizarem todos ligados aqui ao mesmo tempo, vai dar esse teto aqui de gasto aqui de energia. Então, o único jeito de economizar é diminuindo o tempo, né? Ou seja, a potência vai continuar sendo a mesma. Ele vai ter os mesmos equipamentos. Vamos supor que fosse esse daqui, né? Ele continuaria tendo a potência de 590 para iluminação, 2.600 para ar-condicionado, tomadas de uso geral 1.190, ó, e tomada, né, geral e diversas 1.600 agora, né, 1.690 e assim por diante, né? Então, geralmente, você não, os seus equipamentos eles continuam o quê? Sendo os mesmos. A única variável que você vai poder controlar é o tempo, ou seja, o tempo que você vai manter essa potência funcionando. Então tomem cuidado. Aí na época, né, como eu ainda era engenheiro Nutella, né? Aí eu falei, não, mas isso é porque é meu primo, ele veio lá da roça, ele não tem muito conhecimento. Eu duvido que o eletricista vai me dar umas ideias erradas igual a essa. Surprise! Adivinha? Moço, eu já consegui, já não tenho mais dedo aqui para contar o quanto de ideias iguais a essa ou semelhante, né? Muitos eletricistas deram, inclusive é condomínio de luxo, viu? Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Vocês aí, quando se formarem como profissionais em eletrotécnica, vocês podem, né, trabalhar não só na indústria, ou trabalhar como autônomo, ou até dar treinamentos, igual a gente está fazendo aqui nesse curso aqui. Então tomem cuidado. Muita gente acha que ser eletricista, ou que ser eletrotécnico, ou que ser engenheiro, é só você ir lá e torcer fio e passar fita isolante e pronto, e acabou, né? Ah, não, porque esse negócio de física aí, esse trem, não dá nada, não. Dá, gente. Por isso que você tem toda uma, né? Vocês aqui do curso de eletrotécnica tem 16 UCs dividida no módulo básico, módulo 1, módulo 2 e módulo 3, né? Existe um porquê de cada tijolo ali de conhecimento. Então é para evitar essas ideias erradas. Inclusive, eletricistas que deu ideias semelhantes a essas aqui, né? Eu já vi por aí ganhando, pegando muita obra, ganhando muito dinheiro, né? Aí ele tem um nível baixo, dá essas ideias erradas e ainda ele nivela por baixo, cobrando menos. Porque quem tem que saber o valor do seu serviço, quem tem que dar valor é você. Você é que sabe por exemplo, ah, não, eu estou no EAD, tá tranquilo. Não, não tá tranquilo. Se você simplesmente pegar um saco de pipoca e ficar assistindo eu aqui dando aula, e não pôr a mão na massa, fazer os cálculos, né? Igual eu e o Leomar estava fazendo aí na aula anterior, aí, tirando dúvida, você não vai se tornar um profissional. Então, prestem atenção, pessoal. Isso aí, eu tinha que falar isso aqui, porque eu aproveito instalações elétricas, porque aí projeto a gente já vai mais em cima aí. Então, eu passou um pouco aqui do horário, mas vamos continuar aqui para a gente ver qual que é a ideia aqui dessa atividade. Que ela está listada como atividade 3 aqui. Então, beleza. Que é um relatório, né? Aqui, ó. Atividades, né? Atividade. É porque eu deixei ela tá como atividade 2 SAP 2, mas ela é exatamente essa daqui, ó. Então vamos lá.
Então, ela viu que a instalação dela, né, estava com queda de tensão, né? Aí tinham medo de incêndio, principalmente por conta que, na maioria, praticamente esmagadora e das casas, principalmente casa para aluguel, né? Você, né, não tem forro. Quando tem forro, o cabeamento é colocado em cima do forro e, dependendo do material, pode incendiar, né? Aí, no final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica. E, às vezes, né, igual esse exemplo que eu citei aí, né, troca a fiação da casa, em vez de você resolver o problema, você não resolve, você cria mais problema. Você gasta mais dinheiro com cabeamento que não deveria colocar, e quando você diminui a bitola, né, é igual eu ia falar aqui, mas eu esqueci. Quando você, por exemplo, se eu viesse aqui aleatoriamente e falasse assim, eu vou diminuir essa bitola de 2,5 para 1,5. Eu vou diminuir esse desse circuito 4 aqui, ó, do circuito 2, circuito 3, eu vou diminuir para 2,5. Todos que são 2,5 eu vou diminuir para 1,5. E todos que são 4 eu vou diminuir para 2,5. Sabe o que que acontece? Essa carga aqui que foi projetada já vai ser alterada. Porque esse cabo de 2,5 desse fabricante, por exemplo, vamos supor a Prysmian, né? Ou o Corfil, né? Esse de 2,5, esse de 4, né? Eles todos têm uma capacidade de corrente. Lembra lá na aula passada que a gente foi lá na tabela do prontuário técnico? Então, se você diminui a bitola, você diminui a capacidade de corrente. Se você diminui a capacidade de corrente, se a gente isolar, pegar a fórmula aqui da potência elétrica, ó, potência é igual a tensão vezes a corrente. Geralmente, eu vou isolar aqui a tensão, por quê? Porque se o circuito ele é monofásico, a tensão RMS é 220. Confere a nossa aqui, né, monofásica. Então, vai ficar só do outro lado da equação, que potência e corrente elétrica. Então, faça chuva, faça sol, nossa tensão vai continuar constante. O pessoal da matemática coloca esse acrônimo aqui, ó, CTE, quer dizer que é constante. Então, igual a 220 volts RMS. Beleza. O que que vai ser variável agora? A potência e a corrente. Se eu diminuir a bitola, ok? Diminuir a área da seção transversal. Diminuir a bitola, eu vou o quê? Aumentar a, a corrente elétrica que vai fluir aqui, ó. E, consequentemente, eu vou aumentar a potência elétrica, mas isso vai refletir que, na verdade, aqui, deixa eu ver, elas são diretamente proporcionais aqui. Aí, em vez dela suportar, né, nesse estado original aqui, ó, 2,5, né, e alguns cabeamentos com 4 milímetros, ela suporta atualmente 10.790, que está nos cálculos aqui, né? Como não dá tempo de a gente fazer as contas, estou chutando aqui. Aí, essa potência alocada aqui do quadro, eu tô chutando que ela vai para metade, ou seja, ela vai para 10.000, né? É, 500 e alguma coisa aí. Não, professor, pelo amor de Deus, você tem uma calculadora bem do lado aí, me ajuda a te ajudar, professor. Deu 49 amperes, professor. 10.790. Então, ó, Vai dar 49, né? Então, ó, aí vamos pegar metade dessa potência aqui. Vamos supor 790. Ó, dividido por 2, eu estou chutando, viu? Eu estou partindo do pressuposto, se eu diminuir a bitola aqui, né? Essa daqui para 1,5, essa daqui para 4, a potência vai ficar 5.395, né? Então, 5.975, né? Vezes, dividido por 220,
A corrente deu quanto aí? A original deu... Eleomar, deu quanto aí? Tinha dado 49 e uns quebrados. Ó, ou seja, a, 1.790. a capacidade de potência... Isso. A capacidade de potência vai diminuir se você diminuir a bitola, né? São diretamente proporcionais. E a capacidade de corrente também vai diminuir. Diminuiu de 49, né, e pouco, né, para 24. Então quer dizer que ele, se você diminuir a bitola, você não vai pôr mais, você não vai conseguir mais colocar esse tanto de potência, os 10.790. Você só vai conseguir colocar 5.395. Estou supondo aqui, né? Então, você ida de quebra, você acaba com a capacidade de potência e a capacidade de corrente que o circuito consegue suportar. Com certeza, aí o disjuntor, além da luz ficar mais fraca, por exemplo, né? O disjuntor vai viver caindo porque ele não tem mais a capacidade de 10.790, ele agora tem 5.395. Então, você vendo que tudo, como se diz, vai caindo igual um castelo de carta, né? Um efeito dominó. Você mexe em uma variável, o que que é a variável aqui no nosso caso, no mundo real, né? Você diminui a bitola do cabo, ou às vezes você aumenta a distância do circuito, por exemplo. São pequenas coisas que, se você não olhar logicamente aí nas fórmulas, você vai acabar comprometendo a qualidade da instalação elétrica, né? E você vai estar chamando para você mesmo mais problemas. Aí. Terminar aqui de ler aqui, porque aí já na próxima aula aqui a gente analisou, né? Aí já na próxima aula a gente já tenta já resolver o exercício e daí eu já coloco as respostas esperadas. Aí. Se continuasse nesse ritmo, ela teria que rever o orçamento dos seus gastos, né? Então, Tânia viu a propaganda dessa empresa aqui, a MEP Limitada, né? A empresa de manutenções, beleza. E decidiu chamar os profissionais qualificados para avaliar os problemas, né? No jargão do CREA, qualificado é quem tem curso técnico e curso superior, né? Como se diz, uma curiosidade para vocês saberem aqui. Esse termo, para eles, né, qualificação, quer dizer que você ou é técnico ou você é curso superior. Se você, por exemplo, chamar um eletricista, ele é um. Deixa eu me lembrar que o jargão é um. Aqui no ou aqui no Senai eles chamam de aperfeiçoamento, mas tem outro nome lá. Capacitado, hein, professor? Isso, opa, boa. Isso mesmo, Rivaldo. Capacitado. É porque, assim, se a gente for pensar só no português, qualificação e uma capacitação, você pode considerar como sinônimo, né? Vamos dizer assim, né? São termos que estão bem próximos, mas existe né, o jargão técnico, igual você lembrou, lá na NR10 está falando isso, né? Que é o capacitado. Beleza. Para avaliar os problemas e, se fosse o caso, né, fazer a troca da fiação e fazer qualquer. Põe uma coisa na cabeça: o cliente comum, ele, para tudo, toda e qualquer solução, ele acha que é só trocar fio, ele acha que é isso, mas dependendo da solução, não é só o fio que você vai trocar. Você tem que trocar os barramentos aqui. Às vezes para poder utilizar um equipamento de maior potência, você vai ter que fazer uma instalação especial. Por exemplo, tem tem um hospital aqui que ele tem uma ressonância magnética. Então, para o pessoal fazer a instalação dessa ressonância magnética, né? O fabricante da Philips, eu esqueci o nome do outro. Eu sei que é da Philips, essa ressonância aí. Bom, vocês tiveram que fazer uma vistoria, teve que colocar um transformador só para utilizar a ressonância magnética. A tomografia também, para a tomografia teve que fazer a mesma coisa, mas principalmente a ressonância magnética, que o magneto dela ele é muito poderoso aí, e aí você precisa consumir uma quantidade aí de carga e de potência bastante alta. Aí. A empresa mandou a técnica, Natália, e o estagiário Gabriel, né, para avaliar, tal.
Apartamento da Tânia. Natália possui grande experiência na área, prestação de serviços e de instalações elétricas prediais. Ok. Quando Natália e Gabriel chegaram ao prédio onde Tânia reside, vixe, lá em cima fala que a casa agora já é um prédio, né? Mas não deixa de ser, né? Uma edificação, né? Seja ela casa ou um prédio vertical, né? Logo perceberam que se tratava de uma construção antiga. Isso é clássico, viu? Residência, que eu já encontrei, ó, residência e, pasmem, supermercado de bairro. Tem um supermercado de bairro, meu filho do céu. Teve um que a folha dele de projeto, eu não sei se é da época de vocês, ela foi rodada no mimeógrafo, que, as linhas do projeto é aquela linha, uma cor parecida com essa daqui, ó, ele não é azul, não, ele é roxo. Quer dizer, o tanto que era antigo. Logo perceberam, tratava de uma construção antiga, né? Natália foi ao medidor de energia, o relógio de. Nós tinha um professor que entrava em coma se a gente falasse relógio, é medidor de energia. E fez a inspeção, né? A situação do medidor, né, principalmente do disjuntor, era preocupante, pois além de precários, eles eram muito antigos. Provavelmente aquele preto, né? Aparentando ter aproximadamente 30 anos. Quando entraram na residência, né? O problema é que para eles fazerem, ó, detalhe é que a gente lendo aqui, a gente que trabalha na área já percebe algumas coisas. Para você acessar o medidor de energia, vocês sabiam que se ele tiver, muitos aí eu já encontrei até em prédio de alto padrão, medidor sem o lacre, simplesmente não tinha um lacre. Fizeram a instalação, foram lá, fizeram a inspeção, né? Quando foi ligar os medidores, né? Eles nem lacraram. Mas se ele tiver lacrado e aí você contrata um terceiro e ele abre a medição de energia e vamos supor que tem um lacre lá, né? E ele rompe esse lacre, você tá ferrado, porque você pode pagar uma multa só por você ter mexido nessa instalação. Porque quem tem a autorização, que o pessoal lá da NR10 chama de anuência, né? É só a concessionária de energia local. Então tem até isso. Dependendo da onde você vai fazer a intervenção, se tiver o lacre, não dá, mas se não tiver, dá até para você fazer a manutenção. Ó, era o disjuntor, né? Aparentemente tinha 30 anos. Então, basicamente é o quê? Colocar disjuntor novo, né? O que está aparecendo aqui, né? Disjuntor novo, provavelmente fiação nova. Aí, quando entraram na residência, foram verificar o quadro de distribuição que estava aberto, né? O quadro de distribuição aberto, isso é um problema, né? Ele deveria, né, estar fechado, estar lacrado. Transeuntes. O pior, pessoal, é porque instalações prediais, né? A NR10, se a gente for olhar lá, por exemplo, tem lá no comecinho da NR10, tem um item lá que fala de prontuário das instalações elétricas. E esse prontuário das instalações elétricas, ele é exigido com instalações que têm uma carga superior, né? Não é nem igual, é superior a 75 kV. Então, é, volt ampere, desculpa, né? Eu tenho que falar o volt ampere porque é potência aparente, né? E mais na frente a gente vai falar sobre isso na matéria, se eu não me engano, de eficiência energética. Mas em eletricidade, se eu não me engano, o professor ele já, como se diz, ele já rascunhou alguns assuntos desses daí. Então, gente, tava fora do padrão aqui, ó, disjuntor tava, por exemplo, se lá na NR10 fala que a exigência do prontuário das instalações elétricas, ou seja, até o profissional, por exemplo, essa senhora, quando chamou essa empresa aqui, ela tem a certeza que a Natália e o Gabriel são eletricistas. Vamos supor que eles sejam eletricistas prediais, né? Eles têm a formação, né, no Senai ou numa escola, né, que dê esse curso aí. Mas essa senhora, ela tem a noção, essa que contratou o serviço, ela tem a noção de que a Natália e o Gabriel
tem que ter o curso de eletricista, no mínimo de eletricista predial. Se ele não tiver, aí entra o que o colega falou, acho que foi o Rivaldo que falou aí, né? Se a Natália e o Gabriel não tiver o curso de quê? Me lembra de novo aí que eu já esqueci. Né? Aperfeiçoamento de capacitação, boa. De capacitação de eletricista predial, ele não pode fazer avaliação nenhuma, olhar medidor, ele não pode instalar nada, porque ele não tem treinamento para isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, o engenheiro eletricista, ele tem lá nas atribuições do engenheiro eletricista, ele pode dar treinamento para eletricista predial, eletricista industrial, eletricista de redes, que é aqueles eletricistas que sobem no poste, eletricista de linha viva de distribuição, que dá manutenção em circuitos energizados, montador eletromecânico de linha de transmissão. Então, o profissional engenheiro eletricista, ele pode dar treinamento, inclusive ele tem autorização pelo CREA de assinar certificados dele, signatário, ou então a serviço de uma empresa, que é o que eu faço aqui, né? Estou a serviço do Senai, como docente, mas eu também, se o Senai quiser, eu posso ser o signatário do treinamento. Com certeza eles têm um engenheiro aqui responsável, que é contratado como engenheiro, que ele faz a assinatura da RT de cargo e função, né, de todo e qualquer projeto de infraestrutura que tem aqui dentro do Senai, entendeu? Então, essa senhora não tem essa noção de que a Natália e o Gabriel têm que ter o curso de capacitação de eletricista, pelo menos, para fazer esse serviço. Mas como a própria NR10 fala que para ter a exigência do prontuário, o prontuário elétrico, que inclusive é uma exigência. Quando você chega para trabalhar na empresa, você não mostra o seu certificado lá de eletrotécnico ou de eletricista, eles cobram isso. Antigamente não cobrava, né? Porque nem o curso existia, né? Então isso é um pré-requisito para você, né, para você entrar no cargo, né? Então, como a carga dessa senhora aqui provavelmente é muito abaixo dessa carga aí, né, de 75 kVA, então a fiscalização jamais vai chegar lá. Jamais alguém vai tocar no ombro dela e falar assim, ou essa empresa que você contratou aí, você tem certeza que o Mano Gabriel e a Mana Natália têm o curso de, pelo menos, de capacitação de eletricista? Ou se eles são eletrotécnicos, ou se eles são engenheiros, né? Essa empresa, ela tem um ART ou um RRT, né, que no caso é um eletrotécnico, né, de carga e função que valida você assinar uma RRT e você assinar uma ART, você está validando a instalação elétrica que você está instalando, que você está dando manutenção, o laudo técnico que você está fazendo. Então, é obrigatório não só você pegar, fazer o serviço, mas você ter conhecimento. Como é que você prova que você tem conhecimento? Provando pelo seu certificado que você tem o quê? Que você tem aquele curso. E para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica, seja você técnico, seja você engenheiro, você também tem que ter o quê? Tem que ter o registro no seu conselho de classe. Dependendo da atividade, é exigido que você também tenha o registro e que você esteja regular no seu conselho de classe. Tá vendo a treta que é só para você fazer um serviço, para você avaliar, para você pegar um serviço? Porque imagina se a Natália e o Gabriel, né, o conhecimento que eles têm é do Chico Xavier. Eles pegaram Chico Xavier, o Ala, né? Não tem lá o mestre. Chico Xavier me falou o que eu tenho para saber, o meu conhecimento que eu tenho de eletricista. Ou seja, é migué, né? Então, se a Natália, se o Gabriel e se essa empresa contratou os dois aqui, ó, que foram chancelados pelo Chico Xavier, uma entidade espiritual,
ou seja, não tem nada a ver com profissional, essa empresa é corresponsável pela Natália e pelo Gabriel. Ela tem a obrigação de saber se a Natália e se o Gabriel, se os seus contratados têm o curso de eletricista ou de eletrotécnico ou de, né, o que parece bobagem, né? Parece bobagem, mas é o óbvio, né? E se dependendo, eles fazem uma análise errada aí, acontece um incêndio na casa aí da dona Tânia aí. Imagina. Aí o conselho de classe vai lá, ela reclama aqui pro conselho de classe, não, eu chamei o mano Gabriel e a mana Natália. Daí eles vão ver, eles são ligados a essa empresa e vão perceber que Natália e Gabriel são dois farsantes, não são eletricistas, não são eletrotécnico e dirá engenheiro. Se eles não são, então não tem a anotação de responsabilidade técnica. Aí vão olhar nessa empresa que é a MPE, por exemplo, ela não tem nenhum responsável técnico, que geralmente ele faz uma única vez a anotação, aí ele fica pelo período que ele foi contratado, que chama de ART de cargo e função. O eletrotécnico e o engenheiro eletricista que assina esse contrato, aí eles vão supor que ele fica por 4 anos nessa empresa. Então, nesses 4 anos, todo e qualquer serviço que foi feito, ele chancela esses serviços assinando uma única RRT ou ART, que é chamada de cargo e função. Então, aí você está vendo, ó, o problema deu, descobriu. Tá sem áudio, professor. E agora, voltou? Agora voltou. Tá muito tempo sem áudio ou não? Não, só nas últimas frases agora. Ah, sim. Não, ótimo. É porque outra tela que eu tenho aqui é a touch, e acredite se quiser, vocês vão achar que é loucura. Eu acabei de ver aqui, sabe quem que mutou a conversa? Um mosquito. A tela é touch, né? Aí o mosquito pousou exatamente no ícone do microfone aqui. Você acredita nessa? Vai ficar para a história aqui. Um mosquito calou minha voz aqui. Então, pessoal, a gente tem que ficar de olho nisso. Vamos lá, deixa eu só terminar aqui. Eu estendi para a gente entender o assunto, aí já na próxima aula a gente vai discorrer. Mas se tratava de uma construção antiga, olhou o medidor, isso aqui a gente já leu, né? Aproximadamente 30 anos. Quando entrar na residência, for verificar o quadro, ele estava aberto, ou seja, o quadro ele tem que estar fechado, ele tem que ter um símbolo, né? Ó, geralmente é um triângulo aqui, ó, e tem um raio desenhado, quadro de distribuição de energia, só pessoas autorizadas. Ah, mas isso é uma residência, professor. Não interessa. Instalação elétrica, ela mata, seja numa residência comum, seja no industrial, no comercial, o risco é o mesmo. Como se diz, o risco é para todos. Então está totalmente fora de padrão. Havia apenas um disjuntor fora de padrão que comandava a casa toda. Isso acontece demais. Geralmente, igual eu comentei com o Leomar aí, na aula passada, geralmente você tem 3 disjuntor. Muitas das casas elas têm 3, um para iluminação, outro para tomada e outro para chuveiro. O ideal é você ter 4. Você ter o geral, isso se for monofásico, né? O geral, o mesmo que está lá na medição, igual está aqui no desenho, ó. O ideal é isso, ó. Você tem a medição, por exemplo, é a trifásico categoria 1, é um de 40, então você tem lá no quadro, né, um de 40 também, e os circuitos, ou seja, se eu sou monofásico, vamos supor, categoria M, M de monofásico, 1, aí se eu não me... o M1 acho que é 30 amperes, se não me falha a memória. 30 amperes, aí você teria que ter um de 30 amperes aqui e um, acho que é 40, se eu não me engano.
E 3 aqui, um para iluminação, um para tomadas e outro para o chuveiro, né? Que uma residência comum geralmente tem, né? Então, ela verificou que só havia um apenas, né? Aí, mediante isso, né, a Natália avisou a Tânia que seria necessário reformar toda a instalação, informou que eles fariam um relatório com essa recomendação e com as impressões. Então, basicamente, pessoal, esse relatório é você vai reler novamente aqui. Por isso que a gente está gastando tempo aqui, até por isso que eu estou contando essas histórias aqui, né? Para vocês terem uma ideia, na hora que vocês forem redigir o relatório aí, né? Então, vão ter que fazer um relatório. Um minutinho, pessoal. Com essa recomendação e com as impressões dos técnicos mediante as condições das instalações elétricas, dependendo até tirar foto, né? Relatório para você tirar, né? Chama relatório não só de dados, mas um relatório fotográfico é bastante bem-vindo. Dia depois, Natália, vocês podem até aproveitar a instalação da residência de vocês, tirar foto e colocar também. Dias depois, Natália recebeu a planta elétrica da reforma. A profissional avisou a Gabriel que eles fariam uma relação de materiais, né, e de equipamentos elétricos que seriam necessários conforme a planta enviada pela empresa, que é essa aqui, que eu acho que eu deixei aberta ainda, deixa eu ver. Eu deixei essa aqui do DWG. Se eu não me engano, acho que tenho. Se não tiver, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Essa planta, só que está em PDF. Aqui, ó. Essa planta que está aqui para vocês pegarem. Eu só converti ela logo em DWG para ficar fácil a gente fazer o projeto aí. Avisou que eles fariam a relação de materiais, beleza. Natália entrou em contato com o cliente avisando que a planta já estava pronta e que o orçamento do material seria feito por ela. Tânia demonstrou inquietação, confidenciou que estavam com poucos recursos e com medo. Mas é aquela história, pessoal. Você tem que falar para o cliente, né? Até, como se diz, não é muito a proposta do curso, mas você tem que mostrar para o cliente, eu não estou dizendo para você empurrar a goela abaixo, mas você tem que mostrar que ele gastar esse dinheiro, né? Ou seja, você não pode nem usar esse termo, gastar. Ele investir esse dinheiro, ele vai estar investindo em quê? Ele vai estar investindo em segurança. Daí você tira as fotos lá e mostra, ó, isso aqui pode pegar fogo. Tem que colocar num condulete as instalações que estão aqui no forro. Então, você tem que ir aonde dói, né? Ou seja, na maioria da gente, quando a gente não está com muitos problemas, né? O que dói é o quê? É o bolso. Mas pior do que doer no bolso é doer na vida. Imagina se essa instalação aí, do jeito que ela tá, né, provoca um incêndio e ceifa a vida da senhora Tânia ou de algum parente dela, né, ou de alguém que está visitando ela. Então você tem que mostrar, não, beleza. A gente vai te passar o orçamento. É óbvio, toda e qualquer pessoa, né, eu, vocês aí, toda e qualquer pessoa vai ter medo, né, desse orçamento que não sabe, né? Então, Tânia demonstrou inquietação, confidenciou que estava com poucos recursos e com medo do valor final do custo da reforma. E todo mundo chora, né? É lógico, né? Quem não chora não mama. Natália disse que se acalmasse, pois eles também fariam orçamento em 3 lugares diferentes. Aí é o do material, né? Porque ela vai pagar o quê? Um valor pelos serviços que o Gabriel, né, e a Natália estão prestando para serviço à MPL, né? Mas o cliente ele paga os custos do material. Então ela pode diminuir o valor. Esse foi um bom argumento. Gostei, Natália. Eu contrataria você para minha empresa. Então esse é um bom argumento. Ó, a senhora vai pagar o fixo. Já saiba que a senhora vai pagar o fixo, que é né, a consultoria da empresa que a senhora contratou, né? E os custos do material também é a senhora que vai pagar. Mas daí a gente vai fazer um orçamento em 3 locais diferentes, né?
esse seria o básico aí. Até em licitações, geralmente são três tomadas de preço que a gente toma. Então, já foi um bom argumento. A gente vai, né, pegar o orçamento melhor, vamos dizer assim. Esta medida garante a busca pelo menor preço com o intuito de proporcionar descontos à dona Tânia. Então, a gente tem que mostrar que ela está ganhando. Ela está ganhando em segurança, ela está ganhando em eficiência na instalação dela. Se a instalação dela tivesse boa, ela não estaria chamando você, né? Beleza. Então, a gente... Só um minutinho, pessoal. Então é isso, pessoal. Né? Hoje a gente deu uma estendida mais nessa aula, mas eu achei importante aqui. A gente tem mais, como se diz, mais assuntos para tratar aí na próxima aula aí. Mas basicamente é você. Já vou até abrir aqui o. Ó, esse é o modelo que vocês vão utilizar como base aqui, ó, para, né, fazer a visita, vamos dizer, a visita virtual aqui na instalação, né, da dona Tânia aqui e poder gerar esse relatório. Então, tudo que eles falaram que encontraram aqui, né, disjuntor, né, ou fora do padrão, tudo, vocês vão transportar para aqui. Vocês podem até tirar fotos ou pegar fotos aí da internet e poder montar esse relatório aqui. Aí na próxima aula eu vou gerar aqui um exemplo aqui e daí quem já tiver enviado, né, eu vou fazer a avaliação e daí, se vocês quiserem mandar novamente, né, vocês podem mandar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça. Só registrar aqui. Beleza, pessoal. Já vou parando aqui o compartilhamento, né? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. E no mais tardar até amanhã já vai estar disponível o vídeo da web aula de hoje, tá bom? Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, professor. Deus.